Estamos chegando para o nosso comentário dominical, depois de uma semana de muita turbulência política em nosso país. O comentário de hoje é dirigido às pessoas que têm bom senso, às pessoas que têm responsabilidade para com a nossa pátria, às pessoas que realmente amam e querem bem ao nosso país, para as pessoas que querem ver a felicidade de nossa gente. O país está caminhando por vias tortuosas, difíceis de serem compreensivas, aceitas. Nós estamos vivendo no Brasil um momento de tantos desmandos públicos que merece que chamemos a atenção de nossas autoridades maiores. Para onde querem levar o Brasil? Gente, se analisarmos os últimos fatos políticos do nosso país, é de se perguntar: isto é uma república federativa democrática de um país? Ou a bagunça generalizada política daqueles que pensam que por não ter cultura eles tudo podem fazer? Nós estamos guindados por caminhos tortuosos. O Brasil está precisando de um posicionamento elevado, de cultura elevada, de comportamento ilibado, elevado. Não dá para ver o nosso país sendo conduzido por uma corte que quer governar o país, que quer mandar no país, a Corte Suprema do Brasil. O ministro Alexandre de Moraes é um ditador no Supremo Tribunal Federal. Daí nós que fazemos o portal jogoaberto.net.br dizermos e repetindo tantas quantas vezes necessário seja. Juiz para a Suprema Corte, gente, é juiz de carreira togada, como é nos Estados Unidos da América e nos outros países desenvolvidos do mundo. Não dá mais para ver os caminhos tortuosos por onde se preparam, se elegem ministros para a nossa Suprema Corte Maior. Talvez por isso eles deem tantas entrevistas, eles sejam tão vedetes, eles estejam diariamente na televisão. Não é comportamento de magistrado de Suprema Corte. O que nós queremos? Uma Suprema Corte altiva, respeitável, acreditada. E dentro de nossa Suprema Corte, nós temos um magistrado de carreira togada. E esse magistrado é o único que tem postura de magistrado de carreira togada. O ministro Fux, carioca do Rio de Janeiro, veio da magistratura. Eu estou aqui para defender a magistratura do meu país. Eu estou aqui para elevar cada vez mais a Suprema Corte do nosso país como jornalista profissional, com especialização na PUC do Rio de Janeiro, que tinha como nosso professor-chefe o professor Maurício Azedo, de saudosa memória. E com ele eu aprendi a fazer jornalismo sério, altivo, responsável, mas sem temer poderosos que pensam que são poderosos, mas que por trás deles trazem máculas indeléveis. Não estou aqui para fazer jornalismo de bananeiras, banais,
Jornalismo é coisa séria porque ele educa, ele forma opinião. E para que você tenha audiência, você tem que ter a dignidade elevada, edificante, de ter coragem de pelo menos falar a verdade. Porque jornalismo que não fala a verdade não é jornalismo. É quinta-coluneiros, que é o que tem muito neste país. Ou por que não dizer no linguajar popular, jornalismo marrom. Não. Jornalismo tem que ser limpo, transparente. Com a formação cartesiana romana, dá a César o que é de César. Se o ministro de uma Suprema Corte tergiversa, tenha dignidade edificante e diga que ele está tergiversando. Esse é o nosso dever como jornalista profissional. O comentário de hoje era para mostrar as anomalias do nosso país. A justiça tira um prisioneiro condenado por corrupção em diversos processos e o faz dele candidato a presidente da República. E numa eleição duvidosa, cheio de caminhos tortuosos, o fazem presidente da República. E depois, numa demonstração de que tudo nós podemos, pegam o advogado do político cassado, condenado, e o premia, o elegendo, o indicando para a Suprema Corte do nosso país, o STF. Senhores, só aceita isso quem não tem formação cartesiana, religiosa, altiva, responsável, corajosa, comprometida apenas com a verdade, doa quem doer. Quantos não saem da toga para fazer discursos públicos, para mostrar que é contra aquele partido que está no poder, ministro de Suprema Corte? Daí, senhores, defendermos, a exemplo da Constituição dos Estados Unidos da América, de que juiz de Suprema Corte é somente juiz de carreira togada a partir da quarta entrância, estaduais e federais. Buscando saber qual naquele estado tem o magistrado que é mais erudito, que é mais culto, que é mais respeitado dentro da corte. Os colegas entre si sabem quem é aquele companheiro que é mais erudito do que o outro, que é mais capaz do que o outro. Buscar, dentro da magnitude do cargo, um nome que esteja à altura de vestir e envergar a toga maior da nossa Corte Maior de Justiça, o Supremo Tribunal Federal. Mas o pior aconteceu. Quando menos esperávamos, eis que alguém iluminado, o próprio presidente Lula, quis fazer do seu advogado, quando prisioneiro em Curitiba, ministro da Suprema Corte do nosso Tribunal Maior. Oh, meu Deus! E o fez. E diga-se de passagem, um rapaz que tem postura.
Mas ele não poderia nunca ser guindado à nossa Suprema Corte de Justiça. Mas o presidente que era prisioneiro e que virou presidente quis premiar o seu advogado. Eu vou lhe botar no Supremo Tribunal Federal. Gente, que país é esse? O que está se passando com o Brasil? O que está se passando com a nossa política? Um Congresso literalmente apodrecido por umas emendas imorais impositivas secretas. Quando os parlamentares levam o dinheiro num saco, no jacá, num avião privado e pousam no seu estado, no aeroporto privado, para não ser fiscalizado. E não tem a quem prestar conta do dinheiro de suas emendas impositivas secretas. Eu estou falando das anomalias do nosso Judiciário Maior e do nosso Congresso Nacional. Eu entendo que nossa democracia está ficando apodrecida por tamanhas ignomínias, por tamanhos absurdos, por falta de gente de coragem altiva para criticar, buscar, corrigir, através da crítica construtiva, buscar o melhor para a dignidade edificante da democracia do nosso país. Eu amanheci hoje indignado com tantas coisas, com tantos absurdos, de ver a condenações de famílias e milhares de senhoras com filhos sem mãe, presas porque participaram de um movimento democrático, sem armas, sem querer matar ninguém, e que fizeram um pavor daquilo que não merecia tanto ser qualificado daquela forma. Quantas senhoras, quantos cidadãos que participaram daquela caminhada pacífica, daquele passeio pelo Congresso, e que não participaram daquela quebradeira interna do Palácio Presidencial. Porque antes tinha gente lá dentro fazendo quebra-quebra. E quando aquela gente humilde e simples por ali passou, o quebra-quebra já tinha acontecido. E todo mundo hoje sabe disso. Só não sabe disso e não tem coragem de falar, que não tem caráter retilíneo e nem dignidade edificante. Acorda, Brasil. Quando eu cobro uma Suprema Corte somente de membros de carreira togada, e cito como exemplo de postura o ministro Fux, o mais altivo, e o que tem mais postura de magistrado. Daí, ao encerrar este comentário, fazer um apelo ao nosso Congresso Nacional, que geremos uma lei altiva, poderosa, rigorosa, para a escolha de ministros do Supremo Tribunal Federal do nosso país. Que seja dirigido com a mesma liturgia da escolha dos ministros togados da Suprema Corte dos Estados Unidos da América, que são escolhidos somente dentre juízes, dentre magistrados de carreira togada. Este comentário eu dedico ele ao Judiciário Maior, não, ao menor, o que está abaixo dele, que tem advogados formados, concursados, que vão ser juízes, depois desembargadores,
e que a decisão de escolha de magistrado no nosso país seja como nos Estados Unidos da América, a partir dos juízes de quarta entrância, mas de carreira tocada. Para dar mais credibilidade, mais dignidade edificante à nossa Corte Maior de Justiça. Desculpem o comentário de hoje, se eu bati forte, se eu trouxe um tema sério, mas eu faço isso em nome do respeito, da dignidade elevada, dignificante de uma justiça maior. E justiça maior de credibilidade, como nossa Suprema Corte, somente com juízes, magistrados de carreira tocada. É o nosso comentário de hoje e prometemos voltar no próximo domingo assim, fazendo jornalismo sério, sem medo, sem tergiversar, onde a verdade seja retumbante, doa a quem doer. Tchau e até o próximo domingo.